Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão Série A, 22ª rodada, ou como queiram, terceira rodada do retorno. E fechando esta rodada, tivemos 3 jogos, acho que até no mesmo horário, acho que 6h30. Tivemos o América Mineiro vencendo o Santos por 2-0. Olha o América Mineiro, depois que sai da Sul-Americana, querendo se recuperar. Ceará está mostrando força. Tivemos Cruzeiro e Bragantino empatando em 0-0. E tivemos um jogo que está aí na descrição desse vídeo, que iremos comentar. Bahia brigando contra o rebaixamento e SAF. Vasco da Gama brigando contra o rebaixamento e também SAF. Bahia teve que dar uma modificada no seu time em relação ao primeiro turno e o Vasco da Gama, mesma coisa. O Bahia estreando hoje lá, o Juba, né, que era do Sport e agora pertence ao Bahia, entrou no finalzinho do jogo, e o Vasco também estreando o Dimitri Payet, né? Camisa 10, com qualidade, seleção francesa. E o jogo terminou empate em 1-1 e a torcida do Bahia vaiando. A torcida do Bahia vaiando. Empate de 1-1, levando-se em consideração a posição dos dois na tabela, foi ruim, os dois. Levando-se em consideração que o Bahia está na frente do Vasco, foi pior para o Vasco. Mas levando-se em consideração que o Vasco está jogando fora de casa e o Bahia em casa, foi pior para o Bahia. Então, fazendo um apanhado geral, o empate foi ruim para os dois. O Bahia contou com a incapacidade do Santos, porque se o Santos tivesse vencido, o Bahia estaria de mãos dadas com o Vasco da Gama na zona do rebaixamento. Mas o Santos também é outro que está quase que implorando para jogar a Série B. Então, Bahia e Vasco se enfrentaram 1-1. Um gol no primeiro tempo, gol do Bahia, e do Vasco no segundo tempo. Então é sobre isso, sobre a classificação, sobre o jogo, sobre a classificação, que a gente vai falar nesse momento rapidamente, porque infelizmente eu não estou podendo falar muito, porque eu ainda estou com esse problema aqui no rosto, que é o tal do DTM, uma disfunção temporomandibular, que dói uma barbaridade, principalmente à noite e quando eu falo muito. Já tomei o remédio, mas o remédio demora um pouco para fazer efeito. Então, deixa eu logo pedir a você, meu amigo torcedor do Bahia, meu amigo torcedor do Gigante da Colina, eu peço que vocês curtam, compartilhem, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado do compartilhar, beleza? E aqui uma coisinha rápida. Amigos que acompanham o canal Resenha com Magalhães, não deixem de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrita. Então dá essa moral aí pro canal e inscreva-se no canal, beleza? Vamos lá, galera. Eu não posso deixar de falar. O recado aí para alguns torcedores do Bahia. Na verdade, não é só a torcida do Bahia, tá? Tem torcedores que eles não gostam de escutar a verdade. Ele gosta de escutar mentira. Na verdade, o povo brasileiro adora acreditar em mentira. Se tem um povo fácil de se enganar, é mentira. Tem um político aí, um determinado político, que disse que o político tem que mentir. Falou, político tem que mentir. Ele mente uma, mente duas, mente três, e daqui a pouco aquela mentira vira verdade.
Ele sabe mais do que ninguém, ele está certo, que o povo brasileiro adora a mentira e é fácil ser enganado. E gosta muito de só escutar o que ele acha que é certo. Ele não gosta de escutar uma outra opinião. Irmão que acompanha o canal Exemplo Magalhães, se você só quer escutar aquilo que te faz bem, irmão, nem acompanha o meu canal. Pode sair. Tu não vai fazer a menor falta, irmão. Se você quiser escutar uma outra opinião diferente do que você acha, talvez você vai encontrar aqui. De repente, a gente vai ter a mesma opinião, mas em algumas coisas a gente vai ter opinião diferente. Aí, quando eu tenho opinião igual a você, eu presto. Quando eu não tenho, eu sou um merda. O merda é você. O merda é você, que só sabe escutar o que lhe convém. Então, deixa eu te dizer uma coisa, amigo torcedor do Bahia. Tem um monte de canal que cobre o Bahia que mente para você, que te engana, que fica vendo, escutando o que a torcida quer escutar e fala justamente o que a torcida quer escutar e você acredita. Mas ele não está sendo verdadeiro contigo. Ele está mentindo para você, só que você acredita. E por que eu estou falando isso? Eu vou repetir. O Juba que o Bahia contratou é para compor elenco. O Juba é para compor elenco. Ponto. Ah, mas o Juba fez um grande jogo contra o São Paulo. Porra, aí tá falando que o Juba é um grande jogador que vai arrebentar na Série A porque ele fez um jogo bom contra o São Paulo. Ah, vocês estão de sacanagem. Só pode estar de sacanagem. Ah, ele fez um jogo contra o São Paulo. Ah, porra. Aí eu que não entendo nada de futebol. Irmão, o Juba pode sim arrebentar no Bahia, mas hoje o Juba é só para compor elenco. Limpa o ouvido, escuta o que eu estou falando. Hoje, o Juba é só para compor elenco. O Juba lá no Sport não estava bem. Não estava bem. Só que lá ele era titular disparado. Se lá tem outro cara parecido com ele, talvez ele ficasse no banco. Porque teve jogos que ele não jogou absolutamente nada. Mas lá ele era o cara. Se ele jogar no Bahia o que estava jogando no Sport, ele é banco. Ele é banco. E ele não vai ajudar muito. Agora, se ele melhorar do que ele jogou lá atrás no Sport, e só lembrando, eu não falei que a Série B é uma molezinha. Só que a Série A é mais forte. Então você fazer boas partidas na Série B não necessariamente quer dizer que você vai fazer boas partidas na Série A. Então, para mim, hoje, o Juba é para compor elenco. Pode ajudar o Bahia? Pode. Mas hoje é só para compor elenco. Mas é um bom jogador? É um bom jogador. Mas estava jogando no Sport que é a Série B. Tem que ver, com um nível mais alto que é a Série A, como é que ele vai sair. Mas hoje, setembro, dia 3 de setembro, hoje o Juba é só para compor elenco. Agora, se você quer escutar que o Juba vai tirar o Bahia, vai botar o Bahia em outro patamar, vai para outro canal que adora mentir para você. Vocês sabem quais são os canais que adoram mentir. Se vocês gostam de escutar mentira, não precisa assistir o meu canal. Beleza? Então vamos lá. O jogo. Vamos aqui primeiro para a classificação. Com esse resultado de 1-1, Bahia fica na 16ª colocação com 22 pontos e o Vasco é o 18º com 17, sendo que o Vasco tem um jogo a menos. O Vasco tem um jogo a menos, se eu não estiver enganado, acho que o jogo do Vasco acho que é contra o América Mineiro, se eu não estiver enganado. O Vasco ganhando, vai ali a 20 pontos, fica mais próximo do Bahia. Mas hoje o Vasco é o 18º com 17 e o Bahia 16º com 22. Os dois, duas SAFs brigando contra o rebaixamento. E vamos pro jogo, cara. Vamos lá. Tempos distintos. Primeiro tempo do Bahia, o Bahia foi melhor, mais agressivo, com mais qualidade. Agora o Cauli, esse sim, o Cauli faz a diferença. Esse sim é jogador para a Série A. Esse faz a diferença. Esse talvez seria titular em mais da metade dos times aqui do Brasil, da Série A. Esse é bola. Esse você pode falar que chegou, deu uma titubeada, se adaptou e hoje é um dos melhores do Bahia e do Campeonato Brasileiro. Esse a gente pode confirmar.
Agora o Juba não dá, né? Tem que esperar. Porque ele estava jogando no Sport. Ele vai só compor elenco. Essa é a verdade. É bom jogador? É. Mas tem que esperar para ver. A gente está falando de hoje. Então o primeiro tempo foi do Bahia. O Bahia com muita... Faltou um pouco de criatividade ao Bahia. Justamente porque não tinha o Cauli. Entrou ali no lugar do Cauli o Cittadini. Mas, irmão, são patamares diferentes. Cauli e o Cittadini estão em prateleira diferente. Então fez falta na criatividade. Mas o Bahia foi melhor, foi superior. O Vasco não conseguiu se encontrar, o Vasco não conseguia criar. O Vasco, quando pegava a bola, só voltava a bola para trás. O Vasco tentou o primeiro tempo não tomar gol. O Bahia foi superior. Foi superior. E faz o gol com o Ademir, merecidamente. O Bahia foi melhor e poderia até ter feito um 2-0. Então o Bahia jogou melhor, jogou pelas pontas com o Ademir, que subiu muito de produção. Ademir é outro jogador que a gente já viu jogar bem na Série A, que o Bahia contratou, porque foi da América Mineiro, foi do Galo, chegou no Bahia, entrou como titular, depois deu uma caída, agora volta a jogar bem, mas esse a gente já viu jogando na Série A. E hoje vem jogando bem. Ou eu estou falando mentira? O Ademir jogando bem, o Ratão entrou pelo lado ali também. Tá bem. Você pega ali pelo lado esquerdo, você tem o Ratão, você tem o Biel. E aí? Ratão, Biel, e aí? Vou estar sempre falando isso para o torcedor do Bahia acordar. Beleza? Tem que esperar, lógico, mas tem que acordar. Então, estava ali com o Rezende, o Tassiano não é um grande criador, é mais um que vai e volta. Então quem estava na criação é o Cittadini. E ele não é, como eu falei, parecido, não chega nem próximo ao Cauli. Mas o Bahia foi melhor, foi superior, conseguiu jogar pelos dois lados, pressionou, roubou a bola com mais vontade, com mais velocidade e faz 1-0 com o Ademir, merecidamente. Poderia ter feito um segundo gol. O Vasco concluiu, atacou muito pouco no primeiro tempo, teve um chute transversal, não tinha um pingo de criação o Vasco. Vai para o segundo tempo, inverte. O Vasco troca 3 jogadores de cara, entra o francês, Payet, e o Vasco melhora muito e domina o jogo. O primeiro tempo foi do Bahia, o segundo tempo foi do Vasco. E merecidamente o Vasco consegue o gol. Foi de pênalti, numa infantilidade do Gilberto, tomou um drible bobo, para um cara experiente igual o Gilberto, foi um drible bobo. Não estou desmerecendo o jogador do Vasco, não é isso. Mas ele toma o drible e ele calça o jogador. Porra, bicho. O tanto que ele sai, já puto com ele, que ele sabe que foi pênalti. Ele sabe que foi pênalti. Então o Vasco vai lá, bate, empata o jogo, merecido pelo que o Vasco fez. O Vasco melhorou muito do primeiro para o segundo tempo com as substituições. E no final do jogo teve lá mais um troca-troca, o treinador do Bahia botou mais atacante, o Bahia deu uma pressãozinha, mas o jogo em si foi equilibrado, um tempo para cada um. Um tempo para o Bahia e um tempo para o Vasco. O que isso quer dizer? De resultado, foi ruim para os dois. Mas os dois são competitivos. Estão na briga. Mas, irmão, para sair desse problema, tem que ter resultado. Não adianta jogar bem e não ter resultado. Então, um jogou bem um tempo, outro jogou bem o outro. Empate, na minha opinião, justo o empate de Bahia e Vasco da Gama. Tenho certeza que a torcida do Bahia está pedindo a cabeça do treinador. Tenho certeza que está pedindo. Teve um detalhe, eu acho que quando ele vai colocar o Jacaré, eu acho que a torcida estava esperando ele colocar o Juba. A torcida vaiou. Não acredito que tenha sido vaia para o Jacaré, deve ter sido pro treinador. Eu não sei se o treinador do Bahia vai durar até o final do campeonato. Não sei se vai durar. O Bahia já está ali com a lama aqui, já tem o tempo e não consegue sair. Então, irmão, tá complicado. Tá complicado para os dois. Os dois times, as duas SAFs, tiveram erro de planejamento monstruoso.
acharam que Brasil é Europa. Ah, eu tenho um time na Europa, tenho um SAF na Europa. No Brasil, o buraco é mais embaixo. O campeonato é o mais disputado do planeta. Não dá para você montar um timinho para tentar ganhar dinheiro. Não dá, vai se quebrar. Viram isso na metade do campeonato, quando a água já estava aqui. Bom, tomara que as contratações que os dois fizeram para as suas torcidas consiga tirar da lama. Se você pegar os números, é óbvio, os números vão estar um pouco maior em relação ao Bahia. Mas você pega lá, num jogo de Bahia e Vasco, 4 chutes em direção ao gol. 4. 3 do Bahia e 1 do Vasco. Para 2 potências de torcidas, de clubes, de história que tem Bahia e Vasco, dá 4 chutes em direção ao gol. Não, na boa, está explicado porque os dois estão brigando contra o rebaixamento. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!